Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Vem com as nuvens. Esta é a palavra do Apocalipse de João, Apocalipse 1, verso 7. Vem com as nuvens e todo olho verá. Esta é a grande esperança que nós temos. Este é o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Um grande abraço para você que está com a gente aí às 6 da manhã e às 3 também, no repeteco do programa. É uma alegria poder ter você aí começando bem o seu dia. E também a você que está no NT Play. Ali tem vários conteúdos novos, muito interessantes. E eu quero agradecer esse texto bíblico que foi enviado pela Karine Araújo Silva, de Araçatuba. E ela está com a gente desde o tempo do pastor Evandro Fávero. Que bênção! Esse pastor Evandro é gente boa demais, está trabalhando como missionário. Que Deus possa continuar abençoando por onde Ele passar. Então, muito grato a Ellen por escolher esse texto. Queremos mandar aqui um abraço para Lígia Gisele Chaves, de Ananindeua, no Pará. Olha só, que legal, né? A Soledad Cândido Bendiciones, ela escreve sempre em espanhol aqui. Que Deus abençoe você ricamente no estudo da palavra, né? Também um abraço para Ruth Rosa, Vila Velha, Espírito Santo. A gente de todo o Brasil está aí nos acompanhando. A Diná Soares, da Chácara Laranjinha, de Jaraguari, Mato Grosso do Sul. Olha, todos os cantos do Brasil e fora do Brasil as pessoas estudam a palavra de Deus. Eu quero oferecer para você este bonito manual de estudos bíblicos. Aí é bem interessante, são 18 temas, o que Jesus ensinou. Jesus ensinou sobre o cuidado do corpo, sobre os profetas. Olha, muito interessante. Basta você ligar para este número aqui e solicitar o seu. Guarde esse número para passar para os amigos, para que eles também possam estudar a palavra e pedir este curso gratuito, que é um apoio extraordinário dos Anjos da Esperança. Um abraço para os Anjos da Esperança. Se você também quiser colaborar com suas doações, ofertas, para que o Evangelho seja pregado em português e espanhol para todo mundo, vamos lá, vamos fazer parte dessa corrente então, do bem, né? E você se torna aí então um anjo da esperança, uma anja da esperança, um anjinho da esperança. Aqui o número para você poder ligar e ter as suas perguntas respondidas. Bom, nós tivemos alguns probleminhas técnicos em alguns programas no YouTube, o som. Eu também não posso falar muito alto aqui que eu gravo de madrugada, mas já estão resolvidos e nós esperamos que você possa ter uma boa qualidade aí. Peço desculpas por isso, sabe como é que são os aparelhos técnicos, às vezes dá alguma coisinha lá e a gente acaba perdendo. Bom, no capítulo passado nós vimos um sermão maravilhoso de Estevão, né? Um blocão, 6 e 7, o 6 falando um pouquinho sobre o Estevão, né? O Estevão como testemunha, sendo perseguido, sendo escolhido, na realidade primeiro, como um dos líderes da igreja, um homem extraordinário. E a gente vê no capítulo 7 aqui o poder de síntese. Capítulo 7 nós temos um resumo praticamente de toda a história de Israel e falando ao povo do Sinédrio, dizendo: vocês rejeitaram os profetas, vocês rejeitaram a verdade, vocês rejeitaram o templo, vocês violaram o templo de Deus e fizeram tantas outras coisas, e finalmente mataram aquele profeta, salvador, rei, cordeiro que veio aqui para nos salvar. E o capítulo 8 começa com Saulo consentindo a sua morte, sabe? É o finalzinho do 7, né? E a gente vê que a primeira perseguição da igreja acontece. E no capítulo 8 a gente vai ver que o evangelho é pregado em Samaria,
O evangelho é pregado nos confins da terra também. É uma transição. E a gente vai ver isso logo após o intervalo. Muito bem, estamos de volta com o seu programa Reavivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Uma alegria muito grande poder ter você estudando a Bíblia todos os dias. Olha, tem gente que está conosco aí desde o tempo do pastor Fávero. Que coisa linda, não? Tem gente que está conosco desde Gênesis. Outros estão dizendo, pastor, eu estou firme aqui, mas estou firme no livro tal, no livro Y. Quero mandar um abraço especial para Ana Paula e para o Luiz. Eu os encontrei esses dias aí no shopping e ela veio conversar comigo, seu esposo também. Um grande abraço para esta pessoa tão querida, para esse casal tão querido que assiste o Reavivados. Ela está, acho que no livro de Jó, se eu não me engano, mas está estudando todos os dias. Um grande abraço para você. Falei que ia mandar um abraço, estou mandando. Bom, então nós estamos entendendo aqui que este capítulo 8, vai falar sobre, é uma transição. É a transição da pregação em Jerusalém, que agora, depois da morte de Estevão, ela começa a sair. Homens santos, piedosos, eles sepultaram Estevão, não é? E houve grande pranto, porque era um homem extraordinário, e a igreja agora, com a morte de Estevão, se espalha. Por quê? Porque esse camarada aqui no verso 3, Saulo de Tarso, assolava a igreja, ele perseguia, ele tinha um ímpeto muito grande na sua visão religiosa, era um homem muito preparado, conhecedor profundo do Antigo Testamento, né, da Bíblia de então, mas ele perseguia. O verso 3 assim, assolava a igreja, não era perseguição, pessoal, não, era assolava a igreja, ele matava pessoas. Olha o que ele fazia, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os encerrava no cárcere quando não eram mortos. Como ele matou, ele autorizou a morte de Estevão. Então o povo sai. Aqui a gente encontra Filipe em Samaria pregando tremendamente a palavra de Deus, não é? Saiu de Jerusalém. Então o que o livro de Atos fala no começo? Vocês vão pregar, vão ser minhas testemunhas aqui na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Essa é a transição. O capítulo 8 é a transição. A morte de Estevão, não é? Pedro, um grande líder até agora, ele vai aparecer outras vezes aqui, mas Paulo aparece no cenário e aparece como perseguidor da igreja. Colocou todas as suas energias para fazer aquilo que ele acreditava. Assolava a igreja. A igreja onde estava? Uma igrejinha aqui na rua tal também não. A igreja nas casas. A igreja era nas casas. Igreja vem da expressão eclésia, que na realidade tem mais um senso de comunidade, uma comunidade que sai para fora para decidir alguma coisa. Essa era a primeira ideia. Jesus usa lá atrás, antes do Monte da Transfiguração, né? Essa expressão, a igreja, eclésia, grupo de pessoas com o mesmo fim, que saem para resolver alguma coisa. Então, a igreja não é onde a gente vai, né? A igreja é de onde a gente sai. A igreja está aí, a igreja somos nós, você é a igreja. Então, ele vai. Filipe vai para Samaria, ele prega, faz sinais, e os samaritanos, que eram inimigos dos judeus, começam a ficar impressionados. E o verso 8 diz assim, houve grande alegria naquela cidade. Depois, nessa cidade, havia um camarada chamado Simão, que estava iludindo, diz o verso 9, o povo de Samaria. Ele se autodenominava como um grande vulto, diz aqui, não é? E todos davam ouvido para ele, dizendo, este homem é o poder de Deus. Ele era chamado de o grande poder. E a Bíblia diz assim que ele iludia, verso 11, iludia com mágicas. Deixa eu fazer aqui um parênteses, né?
Hoje há pessoas que podem iludir, outras que podem tentar iludir você, a mim, usando o Evangelho. Será que é possível? É possível. Há pessoas que podem se valer de alguns mecanismos, até psicológicos. Por exemplo, eu sou pastor, eu prego aqui na minha igreja, na comunidade adventista do Morumbi, Romanza 155, aqui no Panambi, na região do Morumbi, São Paulo. Se você quiser vir um dia conosco, temos cultos às 9, às 11, com as restrições que a gente já conhece por causa da pandemia. Mas eu posso dizer assim, para a minha congregação, nós temos 900 membros aqui, mas posso dizer assim, eu sei que há alguém aqui que tem um problema sério no casamento. Se eu falo isso para 900 pessoas, será que eu não vou acertar que tem alguém que tem esse problema? Quando eu digo eu sei que tem, eu estou me arvorando no lugar de Deus. E eu estou passando para a comunidade que Deus me revelou alguma coisa. É muito simples eu dizer assim, tem alguém aqui que tem uma dívida enorme e não sabe como pagar. Oh, peraí, entre 900 pessoas não vai ter alguém com uma dívida enorme que não consegue pagar? Alguém que está sofrendo uma enfermidade na família. Poxa, eu sei que tem aqui, eu posso iludir as pessoas, posso iludir. Posso usar um fundo musical, posso trabalhar com a psique, né? Posso fazer tudo isso, mas o Evangelho não se presta a isso. Simão usava todas estas coisas. Verso 11 assim, aderiam a ele porque havia muitos iludia com mágicas. Há muitos mágicos hoje, cuidado, muitos mágicos. O meigo nazareno, ele falava a verdade, ele pregava a vida, ele não iludia as pessoas. A Bíblia diz assim, ai daquele que fizer tropeço a qualquer um dos meus pequeninos, ai daquele. Bom, você sabe o resto do verso. Bom, quando porém deram crédito, verso 12, a Filipe que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, olha, duas coisas importantes, reino de Deus e nome de Jesus. O nome de Jesus tem que estar estampado na minha vida e na sua. Nós temos que ter esse carimbo, como Estevão. O pessoal do Sinédrio olhou para ele e o rosto dele brilhava. É isso, nós vamos ter essa pegada, né? Essa pegada. Então aqui a gente encontra o Evangelho sendo pregado em Samaria, que esse é o momento de Samaria. Esse Simão, só deixa eu voltar um pouquinho aqui, pregando sobre o reino de Deus, o nome de Jesus, e iam sendo batizados. O batismo é importante. O batismo é importante, é um rito importante, porque ele indica a morte e a ressurreição em Cristo Jesus. Assim, homens como mulheres, novamente aqui, você lembra que, você está me acompanhando, você lembra que eu mencionei lá atrás, novamente falava sobre homens e mulheres, não só sobre homens. O Evangelho vem para dar igualdade, não tem bandeira, nós não temos bandeira no Evangelho. Tem uma teologia feminista, uma teologia masculina, uma teologia de gênero, uma teologia uma teologia. Deus não está em todas as coisas, está na página. Deus é Deus. Ele não existe panteísmo também. Tem gente pregando isso, infelizmente, eu não estou entendendo como algumas pessoas, até que eu prezo muito, estão apoiando esse tipo de discurso que é popular. Jesus não dizia assim, agora gente, vamos falar sobre as prostitutas, vamos levantar a bandeira destas... Não, ele simplesmente cuidava delas. Ele cuidava dos funcionários públicos que roubavam o dinheiro do povo, e parece que em alguns lugares isso até acontece, né? Aqui no Brasil não, mas em alguns lugares deve acontecer também. Mas você vê, esse é um problema do ser humano, e Jesus estava lá apoiando as crianças, não tinha um movimento para as crianças. O Evangelho carrega tudo isso, e a gente tem que entender que o Evangelho é isso, não tem bandeira. Dentro do Evangelho não tem uma bandeira, o Evangelho é a bandeira. Me perdoem falar sobre esse assunto, mas o próprio Simão, diz o verso 13, abraçou a fé e foi batizado. E acompanhava Filipe, ficava encantado acompanhando Filipe. Aí Pedro e João vêm.
Pedro e João vêm de Jerusalém porque viram que Samaria estava em movimento. Quando todos foram dispersos da região da Judéia e Samaria, os apóstolos ficaram lá. Está lá no verso 1 aqui que eu não li. Tá? Mas então Pedro e João vêm de Jerusalém, porque souberam o movimento em Samaria. Judéia, Samaria e confins da terra. Essa é a ideia de Atos capítulo 1, verso 8. Está lá no comecinho. Então eles começaram a orar por eles. Verso 15. Os quais descendo para lá oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Aqui a gente podia ficar um tempão falando sobre o Espírito Santo. Você vê como o Espírito Santo é mencionado aqui, homens cheios do Espírito, vocês não têm o Espírito. O Espírito é muito mencionado. Lucas é aquele que propaga o Espírito Santo. E a igreja agora é dirigida pelo Espírito Santo. Jesus está no céu, no reino, como sumo sacerdote. As funções vão mudando da trindade, da divindade, mas o objetivo é a salvação. A hierarquia é por causa das funções, da salvação do homem. Bom, então eles começaram a orar e portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Por isso que eles receberam o Espírito Santo, oravam pelo Espírito Santo. Aí Simão, esse mesmo Simão foi convertido, que era mágico, que iludiu o povo. Ele pegou o dinheiro e disse assim: Pedro, João, está aqui um dinheiro para vocês, para também me darem esse poder do Espírito Santo. Se compra isso. Concedei-me também a mim esse poder, verso 19, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo também. Isso não é pago, não é pago. Ninguém consegue isso pagando. Isso é uma relação com Deus, é uma relação com Deus. E se eu estiver debaixo do Espírito Santo, isso não quer dizer que eu vou fazer milagres. Não. Isso quer dizer que eu vou ser dirigido pelo Espírito. Isso quer dizer que o Espírito vai me dar poder na palavra. Mas eu tenho que estar ligado na videira, isso não é com dinheiro. Aí Pedro repreende: o teu dinheiro seja contigo para perdição. O que é isso, rapaz? Comprar o dom de Deus com dinheiro? Olha, o teu coração não é reto diante de Deus, você tem pensamentos horríveis. Você quer poder, você quer se aparecer. Você quer se aparecer, quer estar lá na frente. Quer estar sendo elogiado, porque ele era, olha aqui. Aderiram a ele, verso 11, porque ele iludia o povo, e o povo chamava de grande poder de Deus. É alguém que atrair para si. Aí Pedro falou assim: arrepende da tua maldade e roga ao Senhor, verso 22. E foi exatamente o que ele fez. Ele disse assim: por favor, rogai por mim ao Senhor, verso 24, para que nada do que você disse venha sobre mim. Rogue. Aí não diz mais nada dele, mas continuar a evangelizar as aldeias, as muitas aldeias samaritanas. Então, Jerusalém, Judéia, né? Jerusalém, a cidade, Judéia, a região. Estevão morre, eles começam a pregar em Samaria, nas cidades samaritanas, com um êxito tremendo, muitas aldeias samaritanas, verso 25, e agora vem os confins da terra. Agora é uma história linda, e a gente tem aqui 2 minutos para falar sobre essa história. Na estrada de Gaza, vem um homem que era tesoureiro da rainha de Candace, um ministro da fazenda. Ele era eunuco, ele não tinha sua genitália, ou por defeito, ou porque ela foi tirada, de alguma forma ele não tinha as funções sexuais. Era um homem que não tinha futuro, só tinha presente. E ele viu na palavra um incentivo para o futuro. Ele não tinha família, não tinha semente, não teria filhos. Então ele aprendeu na palavra que é alguma coisa especial e foi para o templo. Chegando lá não entrou, porque os eunucos não podiam entrar no templo. Olha que coisa. E vai embora lendo. E Filipe é chamado, olha só de novo Filipe, é chamado para atendê-lo e ele aparece correndo. O anjo levou para lá. Corre junto da carruagem e ouve o indivíduo lendo Isaías. E correndo diz assim: você entende o que você lê? Ele diz assim: como é que eu vou entender se não tem quem explica? Sobe. E então Filipe discorreu, né?
falou sobre tudo para ele, falou sobre Jesus, e ele sentiu aquela paz que ele estava querendo buscar em Jerusalém e não pôde entrar. Olha como às vezes a gente cria um problema para as pessoas. Ele não pôde entrar no templo porque era eunuco. E aí anunciou Jesus, verso 35, explicou tudo, que aquela passagem se referia a Jesus, o servo sofredor. E a coisa segue. Ele para e diz assim: escuta, temos água aqui, o que me impede de ser batizado? Eu falei: não, se você crê, eu creio. E ele foi batizado. E ele sai para o norte da África. Vai embora feliz, diz aqui, que ele foi feliz da vida. O Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais, o eunuco foi embora o seu caminho cheio de júbilo. E Filipe foi levado para outra função. O evangelho sendo espalhado para o mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e mundo. Essa é a transição. Esse capítulo é muito importante aqui, porque ele fala dessa transição. E agora o 9, não perca o 9, vai falar sobre Paulo. Saulo é conquistado por Deus. O perseguidor que assolava é conquistado por Deus. Que poder maravilhoso. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção para a nossa vida. Nós também queremos descobrir a tua palavra. Cada dia que estudamos, no estudo pessoal, no estudo geral, fazemos aqui na TV, no Interplay, também no YouTube, que o Senhor possa nos dar ânimo, que possamos sair para pregar a tua palavra, usando palavras, usando ações, usando gestos, carinho e amor para com as pessoas. Usa-nos como o Senhor usou Filipe, e que possamos ter esta visão que em breve o Senhor vai voltar. Em nome de Jesus, amém. Você fica agora com a ilustração do capítulo para o YouTube. Nos despedimos depois da ilustração e para a TV depois da música. Um abraço, até amanhã. Você já parou para pensar que a vida parece uma grande gangorra? Ela é cheia de altos e baixos, momentos bons e ruins, confortáveis e desconfortáveis. Algumas pessoas não conseguem lidar com toda essa instabilidade. Outras, porém, aproveitam para criar oportunidades de realizarem grandes coisas. Esse é o caso de Filipe, cuja história encontramos registrada no livro de Atos dos Apóstolos. A Bíblia declara que ele era um dos diáconos nomeados pela igreja em Jerusalém e desempenhava a prestigiada função de cuidar das pessoas necessitadas enquanto os apóstolos pregavam o Evangelho. Porém, logo após a morte de Estevão, a sua congregação começou a sofrer fortes perseguições, obrigando os membros a fugir para outras regiões do mundo. Filipe, que até então tinha uma posição de honra naquela comunidade, se tornou um refugiado em Samaria. Ele, porém, não se abateu com a situação. Ao contrário, se tornou um evangelista bem-sucedido. Veja o relato dos versículos 6 a 8 do capítulo 8 do livro de Atos. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitas pessoas saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aquela condição aparentemente adversa deu a Filipe a oportunidade de ampliar e desenvolver seu ministério. Ele se tornou um bem-sucedido evangelista, mas como a vida é imprevisível, ele se viu em uma nova situação adversa. Veja o que diz o verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O caminho de Gaza era uma estrada deserta, que devido ao forte calor, ninguém transitava durante o dia. Filipe, que antes estava em uma cidade, cercado pelas multidões, contribuindo significativamente para o crescimento do Evangelho, agora estava em um deserto, solitário e sem saber o que fazer. Mas de repente, ele percebeu que não era a única pessoa a transitar naquela estrada. Havia uma comitiva que transportava um alto oficial da rainha Candace, que governava a região onde hoje se localiza a cidade de Núbia, sul do Egito. Aquele homem estava lendo os escritos do profeta Isaías, porém não conseguia entender. Filipe teve a oportunidade de explicar-lhe o significado da passagem e batizá-lo nas águas, plantando a semente que germinou o Evangelho em todo o continente africano.
Essa história nos ensina que quando Deus conduz a nossa vida, mesmo que em alguns momentos estejamos em uma situação adversa, na realidade, Ele está criando uma oportunidade de realizarmos algo grandioso.